Provavelmente você é como eu e gosta de uma boa história. Seja uma série da Netflix, seja um filme, um lançamento ou até mesmo um bom livro com uma belíssima história. Todos nós gostamos de história. As histórias nos chamam a atenção, elas nos convidam a vivenciar de alguma forma as experiências que os personagens estão vivendo. É assim que acontece, nós nos identificamos com os personagens e identificamos pessoas ao nosso redor com os personagens daquela história. Nós gostamos tanto de história que por vezes no Natal, Ano Novo, em festas de aniversário, nós nos reunimos com parentes e amigos e ali em nossa roda de risadas nós contamos histórias. História em que muitas vezes nós nos demos mal, histórias em que nós fomos enaltecidos ou fomos envergonhados. Nós ficamos ali contando história e quase que não conseguimos nos segurar para contar a outra história e esperar o outro terminar. Nós já queremos trazer a outra história que foi ainda melhor do que aquela. O final é sempre aquela cereja do bolo, é aquilo que traz todo o brilho para a história. Boas histórias são boas porque elas têm finais surpreendentes, finais incríveis. São os finais que dão esse toque surpreendente para as histórias. Todos os críticos, tanto de livros como de filmes, de séries, eles atribuem exatamente o valor e aclamam as boas histórias como tal, se elas tiverem finais surpreendentes. Mas nós estamos num mundo em que constantemente temos de lidar com a morte. Nós temos de lidar com a morte de plantas, animais que nós amamos, pessoas queridas. A morte está sempre presente, o sofrimento também. E foi-se o tempo em que nós tínhamos histórias que começavam com Era Uma Vez e terminavam todo mundo num castelo encantado, todo mundo muito feliz. O povo começou a não ser tão atraído assim por histórias com finais felizes e os produtores começaram a ser mais realistas com as histórias, onde o personagem principal, aquele bonzinho, ele morre. E nós nos entristecemos, ou pessoas que sofrem com a doença terminal, nós nos identificamos. Muitas vezes nós chegamos para assistir um filme e no meio para o final nós já estamos emotivos, emocionados, e aquele final tão realista, nós nos identificamos com ele, lembramos de momentos na nossa vida que foram parecidos com aqueles e nós então não seguramos o choro, nós nos emocionamos porque nós participamos. Os estúdios, os maiores estúdios, estão há anos pesquisando formas de tornar as histórias cada vez mais interativas, para que a nossa experiência aumente na interatividade, que você se identifique cada vez mais com as histórias. Se eles conseguirem isso, ou quando eles conseguirem isso, certamente fará muito sucesso. Se nós pudermos participar ainda mais, além da nossa imaginação e identificação, nós tivermos experiências ao assistir histórias ou até mesmo ao ler bons livros. Nós temos essa identidade com as histórias. Mas existe uma história que é a maior história de todos. Maior história de todos os tempos. A maior história encenada, narrada e vivenciada na vida real. Uma história que foi escrita que não só te dá a oportunidade de se identificar, mas uma história que te convida de forma real, interativa, real, de entrar na história, de participar. Você é personagem dessa história. Mas essa história ela foi escrita muito antes de você nascer. Isso traz tanto brilho à história, porque muito antes de você ter sido formado, a história da sua vida já estava composta e ela já estava em andamento, de forma que você nasceu, cresceu e ao ter entendimento e perceber a realidade dessa história, você é convidado a participar e a experimentar a vivência dessa história. A história mais importante da sua vida é a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo para que você fosse adotado nessa família, fosse participante dessa família, de forma que agora você, crente professo, começa a contar a mesma história. Sim, você então abraça aquela história, vive aquela história e começa a contar aos outros. É isso que nós chamamos de evangelismo. Nós anunciamos, ei,
A história é real, eu estou nela. E você, não quer participar dessa história? E assim nós começamos a contar, assim como quando você está empolgado com a nova série da Netflix e convida pessoas a verem também a história do Evangelho, a história da salvação, é uma história de convite a outros para participarem dessa história. E nós, então, de forma empolgante, dizemos: ei, essa história foi escrita antes de você vir à existência, mas de forma surpreendente você está lá. Mas além dessa história ser empolgante e te chamar a ser um personagem dela, esse como um fator importantíssimo do valor dessa história, ela tem outra característica que torna ela ainda mais surpreendente. Como eu disse no início, as boas histórias têm finais surpreendentes. As boas histórias têm finais incríveis. E o melhor da história do Evangelho de Cristo é que o fim da história não é o final. Não, ela não acaba, ela é eterna. Você é chamado para viver uma história, a maior história da sua vida, e ela não tem um final triste, mas também não tem um final alegre. Ela simplesmente te chama a continuar a viver essa história na plenitude da abundância da vida eternamente. Ela não acaba, e isso torna essa história a história mais surpreendente de todas. Você participa dela e no fim não tem final. Você é chamado a uma nova vida. De forma que, se você confessa a Cristo, você imediatamente se torna participante dessa história e começa a participar dela. Você começa a experimentar. Não é algo só teórico, é real. E nós, então, participantes dessa história, não temos medo do fim, porque o fim não é o final. Nós continuaremos a viver de uma forma ainda superior, mais alegre, abundante, sem ter de lidar com o sofrimento, com a tristeza, que esse sim tem fim. E sabe quando foi o fim do sofrimento? Eu quero ler um texto para você entender um pouco mais. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do verso 54 e o verso 55. Ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse texto, o apóstolo Paulo escreve à igreja, mostrando que aquele povo, daquele tempo, a igreja de Corinto, assim como nós, são participantes dessa história num corpo que é corruptível, um corpo que ainda sofre com as coisas relacionadas à morte, ao pecado. Mas então ele diz que esse corpo chegará num tempo que ele é revestido de incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita. E então o apóstolo Paulo, como um personagem dessa história no Novo Testamento, ele se lembra da história que começou muito antes dele nascer. A história que já estava sendo narrada no Antigo Testamento. Então ele cita o texto que diz: onde está a morte? A tua vitória. A morte foi tragada pela vitória. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general dos exércitos da vitória, ele venceu a morte. Sim, na morte de Cristo aconteceu a morte da morte. A morte foi exterminada. A morte não tem poder sobre você. Ainda que você, nesse corpo corruptível, experimente doenças, tristeza e veja as pessoas que você ama morrerem, para quem faz parte dessa história, a morte não é o fim. A vida eterna está sendo preparada e você está sendo preparado para ela, para viver eternamente. Se você já é crente, alegre-se, você faz parte da maior e melhor história de todas. O convite da Bíblia é que você então interaja cada vez mais, experimente essa história, viva essa história que é vivida pela fé, mas não uma fé vazia, é a certeza absoluta daquilo que você crê, daquilo que você espera. A vida eterna dentro dessa história é maravilhosa. Mas se você ainda não é
crente professo em Cristo? Aí está o convite para você. Essa é a história que eu faço parte. Essa é a história que os crentes fazem parte. Você é convidado a compreender essa história, a buscar entender essa história. E você é convidado a participar dessa história. Sim, você está sendo convidado a ser um personagem da história do Evangelho de Cristo. Cristo aniquilou o poder da morte para que você tivesse vida eterna nele, agora e para todo sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tão grande história, maravilhosa história, ó Pai, que nos convida a experimentar, a sentir, a viver, a chorar, nos alegrar, ó Pai, com essa história que começou a ser escrita na eternidade. Ó Pai, muito antes de nós existirmos. E nós, ó Pai, em todos os tempos, nascemos e somos convidados a participar dessa história. Que bela história, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor escolheu um meio tão belo, tão poético, maravilhoso de nos salvar. Nós não fomos salvos de uma forma simplória, nós fomos inseridos na história da salvação. Ó Pai, muito obrigado por Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, ressurgiu ao terceiro dia, para que nós então, no testemunho dele e daqueles que viram a sua ressurreição, nós crescêssemos e então sabêssemos que nós temos a vida eterna com ele. Nós seremos ressurretos, mesmo que nós venhamos a morrer. Nós viveremos eternamente. Senhor, muito obrigado pela salvação. Que forma belíssima de nos chamar à vida. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda não enxergaram a beleza dessa história. Aqueles que não entenderam a história. Aqueles, ó Pai, que não foram inseridos na história. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles. Que permita-os participar dessa história. Abra os olhos segundo o seu saber, a sua soberana vontade, porque o Senhor sabe quem são. Na verdade, o Senhor já escreveu a história deles. O Senhor os conhece muito mais do que eles se conhecem. Ó Pai, salva-os. Permita-nos conviver com mais personagens nessa belíssima história de vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite e até mais.